que é um strip mall e qual a origem desse nome? Porque mall a gente já ouviu falar, quem principalmente viajou para os Estados Unidos conhece mall. Agora strip mall, por exemplo, é uma expressão que até eu não conhecia muito bem. De forma prática, né, o strip mall foram os malls, os pequenos shoppings, vamos dizer assim, ou pequenos centros de compra, onde você não é um shopping center, você não tem necessariamente venda de roupas, de outras atividades mobiliárias. É um mall que é voltado e vocacionado para a área de conveniência e serviços, né, basicamente. É aquele que você passa no caminho ali. E que, né, na verdade, o americano que deu a partida nesse tipo de empreendimento, ele nada mais, nada fez do que pegar o comércio da rua. O que acontece no desenvolvimento urbano de uma cidade, de um bairro, né? Vão chegando as casas, vão chegando os prédios, vão chegando os residenciais, os comerciais, e o comércio, normalmente, de uma forma desordenada, né, vamos dizer assim, ele vai na rua se instalando de acordo com seus espaços e disponibilidade. No caso dos malls, ou dos strip malls, desses centros de conveniência, e que nós internamente chamamos lá dos MAPs, né, que temos aí pelo Brasil todo, ele, na verdade, ele pega esse comércio da rua e organiza dentro de uma determinada área. Normalmente são áreas que ainda estão em expansão e desenvolvimento. Pelo menos a MAP trabalha dessa forma. Ela vai para áreas que estão em crescimento, em desenvolvimento, né? Tem um case recente agora que em Uberlândia, né, que está sendo desenvolvido na Grande Amarilheusa, que é um dos projetos que eu entendo a nível de Brasil, um dos melhores projetos de planejamento de bairro, a organização, né, que a Urban está fazendo nesse empreendimento e tudo é uma coisa assim fantástica. E nós somos um dos escolhidos para ser o parceiro e estamos lá, vamos ser inclusive o pioneiro a abrir um empreendimento que vai atender do supermercado até o banco. Então você tem, passando por todas as atividades da lotérica, dos caixas eletrônicos, do pãozinho, do pet shop, do cabeleireiro, realmente aquela questão da conveniência, né? Em vez de você ter que parar na padaria, parar no açougue, parar na farmácia, ou seja, tem que procurar vaga em vários lugares e perder tempo com isso, você chega num lugar que já tem uma série de serviços, digamos, organizados, com estacionamento, que você possa fazer esse tipo de compra mais rapidamente. Exatamente. Agora, o mall, Márcio, é um conceito, você mesmo já colocou, um conceito americano. Quando você trouxe isso, ou tenta implantar isso no Brasil, quais são os pontos que você sente maior dificuldade em termos culturais? Certo. Do ponto de vista de consumidor, absolutamente não existe nenhum problema, né? Pelo contrário, a facilidade, onde chegam os empreendimentos da MAP, a MAP já fez aí mais de 20 empreendimentos pelo Brasil nos últimos anos, do ponto de vista consumidor é perfeito, porque você chega, nós não vendemos, nós locamos as unidades, então a gente tem a possibilidade de ter efetivamente um mix na mão, então a gente controla quem vai lá para dentro. Agora, do ponto de vista de dificuldades, te respondendo objetivamente, é o seguinte: culturalmente, ainda no Brasil, existe num primeiro momento a preferência para uma operação de franquia, ir para o shopping center, ir para um grande centro comercial. Ser precursor é difícil, é isso? É isso aí. Por isso que no Brasil existe nesse segmento, a tua pergunta é muito boa, porque se você analisar no Brasil hoje, existem alguns players, alguns parceiros que estão dentro desse segmento, mas são muito poucos, exatamente por essa dificuldade. Eu diria que o Brasil ainda nós estamos nesse segmento específico, diferente de todos os segmentos imobiliários, ainda no início dando a partida, apesar de nós sermos talvez a empresa, tiveram outras que se iniciaram nessa época, mas não se mantiveram ao longo desse tempo, pararam nas suas atividades. E a MAP mantém por 19 anos. O segredo entre aspas do negócio é começar com, já vou chegar na tua pergunta objetivamente, mas ele começa, não adianta também você ter um empreendimento comercial, existem vários aí pelo Brasil, em que você não tem mix. Então você acaba não atraindo e não tendo... Às vezes é um pequeno mallzinho de serviço e tal, mas se você sabe que num lugar você resolve a tua vida,
em todos os sentidos, em todos os serviços. Ou você compra um pãozinho, você conserta a tua roupa, você tem um pet shop, você tem um cabeleireiro, você tem um banco, você tem, sabe, todas as atividades, a farmácia, etc, etc. Você tem, vamos dizer, um sucesso com certeza do empreendimento, do ponto de vista de atrair os consumidores e tudo. Do modelo de negócios, né, que existem alguns caminhos que nós fazemos. Um deles é você vender algumas... nós sempre permanecemos no empreendimento e ficamos com a gestão dele, né? Agora, para não perder o sentido do mix, às vezes você atrai alguns investidores para alguns empreendimentos, né? Porque ele é um produto que, diferentemente de um produto imobiliário tradicional, ele não tem as fontes de financiamento, de recursos e tal, que você tem num prédio, que você tem num galpão de logística ou num hotel. Você tocou num ponto importante, quer dizer, as franquias dentro desse mall. Como é essa comunicação? Porque isso implica na qualidade total do empreendimento, certo? Qualidade do franqueado. Como é isso? Como a sua empresa conversa com esses franqueados? Bom, na verdade, esse é o coração da nossa empresa, né? Você tocou no ponto que identificar um site. O Brasil cresceu tanto que você tem muitas oportunidades para colocar o mall. Você tem construir, é uma commodity, né? Você contrata um ou outro para construir. Agora, o grande segredo é levar as boas marcas, as boas franquias para lá. E através através da nossa relação do dia a dia, da equipe comercial que nós temos, uma equipe que mantém um relacionamento muito estreito com essas franquias, né? Com isso, nós levamos para os nossos empreendimentos e, logicamente, ao longo do tempo, nós podemos atestar a qualidade que a gente tem de quando faz o empreendimento, a gente assina o empreendimento, eles têm a certeza da gente levar um mix completo. Então, a gente consegue cada vez mais trazer mais boas franquias para os nossos empreendimentos. E qual a diferença entre um mall e um shopping tradicional? O que difere? Quais são as diferenças essenciais de um mall e de shopping tradicional? Bom, uma a gente já viu que é tamanho, né? Quer dizer, o shopping é uma coisa maior, o mall é um pouco menor. São coisas absolutamente distintas, né? Nós estamos falando de um produto fechado, em que atrai o público em função da sua quantidade e opções de serviços, de lojas, de negócios. O shopping tem em média aí 200 lojas, 180, 300 lojas. Enquanto o nosso, no limite, tem 40. Né? E o nosso, ele não trabalha com lojas âncoras como as cinemas, etc. Não, ele trabalha para atender o consumidor de uma determinada região. O shopping é muito mais abrangente, áreas primárias, secundárias. Até cidades e cidades próximas. Cidades, né? Exatamente. Ele atende, às vezes, algumas cidades até, né, no entorno. Enquanto que um mall ele é específico para aquela região. Ele nem se comunica muitas vezes com a cidade, até cidades menores. No caso de Uberlândia, por exemplo, né? Não comunica nós somos na Zona Norte, não comunica com a Zona Sul. Então ele vai atender especificamente aquele público, né? Então, quais são as vantagens para um lojista entre alugar uma loja em um mall, alugar uma loja num shopping ou alugar ou montar uma loja de rua? Eu acho que entre loja de rua e mall existem pontos muito próximos de decisão. Mas o shopping, eu diria que é um ponto extremo, né? Até pelo custo dele. Porque o shopping custa, em média, 5, 6, 8 vezes mais do que o mall, o custo dele, né? Eu acho que existe dá para se comparar muito bem o mall e a rua. Porque o mall é a rua organizada, né? Você pega aquela quantidade de lojas lá, de serviços e tal, que a região precisa e leva para dentro do mall.